Bom, nós tomamos o ciclo de palestras. O processo foi iniciado desde setembro do ano passado, onde nós visamos trazer palestrantes, pesquisadores, professores de diversas áreas, visando um novo olhar acerca dos processos de dependência, né? Então, faz parte de processos comemorativos. Nós iniciamos em agosto e finalizaremos em dezembro desse ano. Para quem não me conhece, meu nome é Genivalda Cândido da Silva, eu sou museóloga, sou mestre em museologia, doutoranda em ciência da informação pelo programa de pós-graduação das informações, pela UFBA. Bom, hoje nós estamos aqui no anfiteatro do Museu Eugênio Teixeira Leal, ou Museu da Numismática, ou então Museu do Dinheiro ou da Moeda, como é chamado ou é conhecido popularmente. O museu está sob direção de Eliana Dourado Bina, museóloga também, pedagoga. E Eliana, por favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso conhecê-lo, professor João, e hoje nós damos continuidade ao processo comemorativo do bicentenário da independência do Brasil. Então, professor João, eu sei que nós teremos uma tarde maravilhosa, né, com seus esclarecimentos, entendeu, sobre a independência do Brasil, e espero que todos apreciem bem, tirem suas dúvidas, e é dessa forma que o Museu Eugênio Teixeira Leal contribui com a educação brasileira, trazendo esses esclarecimentos e trazendo novas propostas para a melhoria da nossa educação. Então, muito obrigada a todos presentes, obrigada ao professor João Cacheta, obrigada a Genivalda pela organização, obrigada a Juliana pela divulgação e obrigada a todos, né, que contribuíram para esse momento. Boa tarde. Bom, pessoal, retoma a palavra. A diretora é um pouco, né, atarefada, como sempre ela vai ficar acompanhando, mas durante o tempo e depois ela vai se retirar daqui da sala. Bom, por que essa palestra? Por que esse ciclo de conversa ou essa roda de bate-papo? Nós percebemos, quando a diretora trouxe a proposta, vamos fazer o quê sobre a independência? Vamos participar como? E eu e Marcela Macri, que ela é a responsável pelo setor de documentação e pesquisa, buscamos de uma forma mais leve, diferente, gostosa e com um vasto conteúdo, trazer olhares diferentes dos processos de independência, porque nós conhecemos basicamente a independência a partir de telas, pinturas, né? A partir das cores que são postas nessas pinturas, ou então de fatos históricos narrados naqueles livros de educação, tanto infantil até o fundamental e, claro, obviamente, na graduação. Só que nós percebemos que esse processo vai além desses fatos históricos tão corriqueiros, tão conhecidos. Nós observamos nos nossos diálogos, né, que temos comida. Quem foi que alimentou essas pessoas no processo de independência? Quem foi que vestiu? Como é que essas pessoas faziam o transporte de seus itens, né? E o que tinha além do básico, né, por assim dizer, na independência que não foi abordado, que não era abordado, que poderia ser. E veio a brincadeira, eu conheço muitos pesquisadores, João é um deles, conheço muitas pessoas, né? São 10 anos no meio acadêmico, então, assim, acho que isso me possibilitou o diálogo mais propício, né? Então, eu entrei em contato com algumas pessoas, João Caixeta, o professor João Caixeta foi uma dessas pessoas que agarrou a ideia, assim, na hora, nem assim, dizer assim, vou pensar, foi de cara, aceito. E esse aceito dele me deu assim, é isso mesmo, nós estamos no caminho certo. Então, o professor João Cacheta, vou falar um pouquinho dele, tá? Que é um currículo enorme, a gente reduziu para não passar a tarde toda falando só do currículo dele, tá? O professor João Cacheta, ele é design, professor da Escola de Design da UEMG, ocupando a cadeira de Design e Percepção. Ele também é mestrando no PPG Artes, na Guinar, vinculada à UEMG. Ele é pesquisador de cultura material modernista brasileira. Também realiza consultoria em identificação, inventário e restauro de acervos patrimoniais, público e privado, de objetos imóveis. Também, e inclusive, ele é diretor e curador do Museu da Cadeira Brasileira, lá em BH. É um museu lindo, vale a pena conhecer. Eu fiquei encantada. E se eu pudesse, eu saía com todos os tipos de cadeira que estavam ali apresentados, né? É um novo olhar também acerca do mobiliário. Traz história, traz memória.
É muito rico. E a temática que o professor João vai abordar hoje é a independência do Brasil em seus diversos aspectos. Passo a palavra para você. Estamos aqui no bate-papo. Podem fazer perguntas que o professor com certeza vai responder com muito prazer. João, é com você. Muito obrigado, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente o convite feito nessa ação aí do Museu Eugênio Teixeira Leal. Eu ainda não conheço, infelizmente, mas pretendo em breve conhecer. É um prazer participar deste programa de vocês, é uma iniciativa muito legal. Eu acho que esse tipo de comunicação, ele expande além das paredes, né, além dos limites do museu, ele expande seus propósitos, ele expande em cultura, cumprindo muito a função que um museu tem e traz para a gente. Quero agradecer imensamente aí a diretora Eliene Dourado Bina e a minha amiga Genivalda Cândido da Silva Aval, minha aval do coração. Estamos juntos aí sempre. Espero que eu possa atender aí, né, as expectativas de todos que nos assistem e mesmo cumprindo a função deste programa, que eu acho muito interessante da gente tratar do Brasil, tratar da independência do Brasil sobre diversos aspectos. É um olhar que foi lançado aí por vocês, que eu com certeza abracei na hora mesmo, porque eu vi que dentro da minha própria pesquisa, eu sou pesquisador da cultura material brasileira, especificamente do momento modernista e do móvel brasileiro. Então, neste aspecto, nesse assunto, com certeza nós tivemos aí um ponto a ser observado e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, quero agradecer também a escola que me formou, que é a Escola de Design da UENG, uma escola muito querida, eu já sou professor lá há 25 anos e tenho colhido bons resultados, bons frutos. Meus alunos, já vi aluno meu presente aí neste momento, fico muito feliz, lisonjeado também. E então, vamos lá para a nossa colaboração aqui nessa tarde de hoje, desse nosso janeiro quente aí na Bahia e quente aqui em BH também. Mas confesso que eu já estava com saudade desse calorzinho, porque estava fazendo frio aqui. Vem para cá. Olha que vou. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou tentar fazer aqui alguma mágica para que o reflexo não interrompa, não interfira tanto aqui na nossa apresentação, para a gente poder ter um melhor desfrute aqui do que eu preparei para a gente poder discutir. Se vocês precisarem de algum movimento aqui da minha câmera, precisarem de alguma pergunta, eu estou às ordens, é só fazer a pergunta, a Val está aí para me ajudar. E aí, qualquer coisa, Val, você me interrompa, por favor, porque é assim que vai funcionar, tá bom? Ótimo, assim, dá para ver perfeitamente a imagem. Então, vamos lá. Para podermos falar dessa questão da independência do Brasil, eu acho que a gente está sempre buscando esta independência, que também é uma busca de identidade. Então, nós estamos sempre atrás desta resposta, né? Mas aí eu quero trazer para vocês algumas situações que fazem a composição do que nós somos hoje enquanto país com a cultura que nós temos. E uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que o movimento modernista, ele foi fundamental para que nós pudéssemos dar um salto de um país que apenas alimentava, né, de um país que apenas exportava insumos agrícolas, né, produtos agrícolas para alimentação, principalmente para a Europa, e a gente começa uma nova fase num país que estava também em grande expansão, com uma necessidade muito grande de progresso,
para atender, inclusive, a várias demandas que nós já tínhamos latentes aqui no nosso Brasil. Este movimento, ele é um movimento iniciado nas artes, e é um movimento iniciado nas artes ali por volta do final do século XX na Europa, perdão, século XIX na Europa, e essa imagem é uma imagem muito simbólica, porque essa obra se chama La Demoiselle d'Avion, pintada por Pablo Picasso, e a gente pode observar que, da maneira que ele representa, ele traz uma ruptura muito forte no campo das artes. Porque quando a gente tem, até tal momento, né, na arte, a gente tem uma expectativa do compromisso com a beleza. E essa ruptura da arte moderna, ela traz novos paradigmas e novas interpretações. Nós tivemos já até o presente momento, aí nesse momento de final do século XIX, várias invenções, né? A gente teve a invenção da fotografia, que é a imagem mecânica, o cinema, o próprio cinema, e a arte se obrigou a dialogar, né? A virar o leme e partir para outras possibilidades de comunicação. Então, a ruptura primeira que a gente pode perceber é com a beleza. O segundo momento, e a beleza então passa a ser objetiva, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque a beleza, ela é, a partir de então, algo que a gente possa pensar de maneira muito subjetiva. Ela não tem exatamente um compromisso nesse sentido para que a gente tenha como exigência. Algo que mais na frente, né, uma pessoa muito conhecida, chamada Hitler, não entendeu do rumo das artes e execrou esse movimento das artes modernas. Esse movimento trouxe, por exemplo, nessa representação, uma denúncia, né? A gente tem, por exemplo, uma dessas personagens, que é uma representação das damas, né? As damas são garotas de sexo da Paris, né? Das periferias dos cabarés parisienses, e os cabarés parisienses eram, naquele momento, atingidos por uma pandemia de sífilis. Então, a gente tem uma representação de uma das personagens com uma máscara africana, uma lógica do pensamento, porque Picasso foi um grande colecionador de máscaras africanas, e foi uma maneira dele representar, neste quadro, essa história, fazendo esse registro, essa denúncia. Então, daí a gente já vê que rumo haveria de tomar aí o campo das artes. É muito importante da gente poder falar da questão, apareci agora eu projetando aqui, está muito interessante essa cena, viu, Val? E não está dando para ler nada, né? Muito engraçado isso, muito engraçado isso. Vou voltar para mim e depois eu volto para a imagem, que assim vai ficar melhor. As vanguardas europeias, elas foram fundamentais para que houvesse uma modificação social em extensão global, né? E isso vai atingir o Brasil mais tarde um pouco, né? Com algumas décadas de tempo, né? Que levou para chegar até aqui, mas foi fundamental. Estas vanguardas europeias, né, que a gente pode enquadrar aí as artes, todas elas, né, a música, a poesia, né, elas parte de um momento muito importante para a virada do século, porque nós estávamos no final do século XIX, viramos para o século XX. E para nós, lá na frente, né, nós vamos ter, então, uma ressonância disso como um marco para a gente na década de 20. Porque a Semana de 22, tão celebrada, que nós temos falado tanto nos últimos tempos, porque o ano passado
fez uma data redonda, né, 100 anos, então teve várias comemorações, essas comemorações ainda se estendem. Quero aproveitar para abrir aspas, eu faço uma palestra no conjunto arquitetônico da Pampulha, mais precisamente na Casa do Baile, neste domingo agora, às 14 horas, e a gente tem como prolongamento da semana de 22 para falar ali dessa área tão importante, tombada pela Unesco, né, aqui em Belo Horizonte, que é o conjunto arquitetônico da Pampulha. Então fica feito o convite, se não me engano vai ser transmitido também, e eu posso passar o link aí para quem se interessar, eu vou colocar no meu Instagram este convite. Então fica aí o convite para vocês. Bom, então viemos para o Brasil, semana de 22, e o modernismo brasileiro, ele começa neste momento em que a gente tem ali estudantes que foram para a Europa e trouxeram essas tendências, né, para a pintura brasileira. É muito importante ressaltar e reforçar que eu vou estar o tempo todo fazendo um conteúdo misto, onde eu falo de arte e também falo de design. Eu não posso faltar com as questões principais da minha pesquisa e eu gostaria de pedir essa licença poética para vocês. Então, o design é muito importante para a gente poder pensar esse processo de modernização, não só do mundo, né, mas a gente vai ver que no Brasil também. Então, veja bem, nós temos aí a escola Bauhaus, essa imagem é uma representação aí de uma escola fundamental aí, né, que inaugurou todo um processo de pensamento que trouxe a forma e a função. Já havia uma discussão muito grande aí das questões do design, do desenho e da produção dos móveis, né, colocando num patamar de móveis artísticos, que é um movimento chamado Arts and Crafts, né, que botava também dentro de uma produção industrial. Mas a Bauhaus, ela expande este conhecimento, bebe na fonte das artes, bebe na fonte da arquitetura, que é outro assunto que nós vamos tratar aqui fundamentalmente, né, nessa nossa tarde, porque a arquitetura também é um dos grandes setores que abraçou a causa do modernismo. Então, ela é um reflexo material muito forte, muito grande, para amparar, inclusive, toda essa corrente de pensamento de um mundo que estava se modernizando. Então, a Bauhaus... Né, João? Na verdade, a Bauhaus entrou com uma quebra de barreiras, né, em relação a pensamentos, a modo de expressar a arte, de conceber a arte, né? Foi um up. Exatamente. E aí, nessa concepção, nós temos o design, né, que ele vai se chamar de desenho industrial, se bebe na fonte aí muito claramente dos movimentos de arte, né, os estudos da forma, tudo isso que já era bastante desenvolvido culturalmente, desde a época, né, que a gente tem da arte greco-romana, de lá para cá e até muito antes, foi um estudo muito complexo e que eles fizeram de todas essas cadeiras uma única chamada design. Isto é um momento transformador para a cultura contemporânea. Nós estamos vivendo hoje um reflexo muito grande do que o design trouxe para a nossa cultura. Então, eu coloquei essa imagem para que a gente pudesse pensar que o design também, neste momento, destas rupturas, né, artísticas, né, quebrando paradigmas, virando o leme para outro lado e na busca de uma nova conjuntura, né, tem aí o surgimento da Bauhaus, que vai abraçar essa causa e vai levar para o produto, e vai levar para o design, vai levar para o design gráfico, vai levar para o produto, o design de produto, o design de ambientes. Tudo isso vai ser uma discussão muito ampliada aí pela escola Bauhaus. É muito importante também a gente dizer que eu vou ler para vocês porque eu acho que vai ficar muito pequenininho, né? É muito importante a gente dizer também que essa questão, não só do design, mas como no campo das artes,
vai provocar uma desestabilização. Perdão, estou fazendo um trava-língua aqui agora, né? Desestabilizar todo um sistema corrente daquele momento, né? E na verdade, reconhecidamente, movimentos como este que a virada de século registra. Nós estamos em plena virada de século, e o nosso século XXI está sendo revirado pelo advento da tecnologia. E naquele momento era pelo advento da industrialização dos bens e artefatos que a indústria passou a fabricar. E doravante, com a ideia do design, produtos pensados como projeto, né? Não como artesanatos. Isso vai ser muito interessante. Tem uma autora que eu acompanho muito todo o trabalho dela, todos os livros editados dela, e que faz muito parte da minha pesquisa, que é a Marília Cecília Loschiavo, e que ela traz uma fala muito importante, muito interessante, de um designer que é o Aloysio Magalhães, e ele diz o seguinte: no campo do design, né, o designer professor Aloysio Magalhães nos oferece a oportunidade de refletir sobre o projeto moderno e suas relações com o design no contexto da formação cultural latina e brasileira, especialmente considerando-se as origens multiculturais, multiétnicas e a diversidade estética presentes na cultura e na sociedade brasileira. É claro que, fundamentalmente, essa história é uma narrativa daquilo que está acontecendo com a introdução desta ideia, destas novas ideias aqui para o Brasil, para uma nova conjuntura. Isso um pouco mais à frente. No entanto, eu quero falar para você sobre um pouquinho de antes, né, de como isso aconteceu. Nós vamos ter um momento, no início do século XIX, com a vinda da família real vindo morar ao Brasil, Dom João VI trouxe para a gente Dom João VI trouxe... Perdão, só um minuto. Dom João VI trouxe para a gente a chamada missão artística francesa, no início do século XIX. Estes professores, por sua vez, né, trouxeram na intenção de que nós absorvêssemos o conteúdo da arte para que a gente pudesse avançar nesse processo artístico. Só que eu acredito que, veja bem, quando a gente observa esta pintura, isso vai se chamar de pintura acadêmica, né? Essa especificamente é do Almeida Júnior, de 1894, a gente observa, mas não como uma paisagem brasileira. Eu gostaria que vocês observassem isso, né? Os personagens, eles não têm uma identidade próxima. Nós não nos reconhecemos nesses dois personagens, e muito menos neste espaço, que parece mais uma cena europeia mesmo, pela qualidade estética que estes professores trouxeram para a gente aqui. Então, durante um certo tempo, nós ficamos sob a guarda destes ensinamentos. Só que veio a Semana de Arte Moderna, em 1922, início do século XX, né? E trouxe para a gente outros parâmetros que era exatamente num pensamento que eles classificam como movimento antropofágico. E o que seria isso? O movimento antropofágico já pinta aí a nossa primeira pincelada na independência, sabe, Val? E demais ouvintes. Pinta aí já uma maneira de nos rebelarmos à ideia da arte que vinha de fora, mesmo sendo pregada já num momento já modernista.
Porque o movimento antropofágico, em síntese, ele quer dizer o seguinte: nós vamos pegar o que eles fazem, vamos comer e vamos fazer melhor, né? Antropofagia é canibalismo, se a gente quer mesmo saber, né? Que a gente quer mesmo fazer. Ao pé da letra. Ao pé da letra é isso, né? Então nós vamos comer esse movimento, nós vamos comer o que eles estão fazendo e nós vamos fazer melhor. Então só aí já tem um indício de independência, né? Tudo bem, nós vamos ser influenciados, mas nós vamos fazer melhor. Não foi uma provocação que eu fiz com essa imagem, Não. que tem uma bandeirinha. Oi. Te interrompendo, já interrompendo, teve Claro. outra vez que você me falou na terça-feira, não foi? Foi ontem pela manhã. Ficou muito registrado em minha mente. Não lembro quem foi que você disse que citou, mas veio nessa pegada. O europeu faz, o brasileiro consome, mas o brasileiro consegue consumir e produzir de uma forma melhor, e o europeu não consegue fazer isso. Você está lembrado dessa conversa? Estou lembrado. Isso aí foi o meu professor, Luiz Mota, meu professor orientador. Aí você me obriga a falar também que eu faço doutorado em Portugal, que eu sou louco mesmo, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu estou fazendo também doutorado em Portugal, e ele disse uma coisa que me marcou profundamente, foi que nós temos a capacidade, enquanto brasileiros, de pegar alguma coisa e de transformar esta em outra, e muitas das vezes melhor, né? E que para o europeu, principalmente ele falando do português, que o português não faz isso, ele repete, e ele produz mais do mesmo. E nós não, nós conseguimos fazer melhor, né? Então, essa pintura de Cavalcante é uma pintura muito interessante. Não obstante, nós temos uma bandeirinha do Brasil lá no fundo, mas aqui sim nós nos enxergamos. Então, a gente já tem todo um traço modernista, né? Essa pintura que ela não tem, mais uma vez, essa obrigação com a forma exata, ela não tem obrigação com profundidade, com iluminação, ela tem uma maneira de expressar uma verdade. E essa verdade na arte, que vai ser a arte moderna brasileira, ela vai dizer muito do nosso país. E aí, sim, a gente já está com o nosso, dentro dessa nossa palestra de hoje, nosso primeiro sinal de independência. Porque nós pegamos, sim, aquilo que Picasso fez, que Salvador Dalí fez, que Munch fez, mas nós trouxemos o nosso jeito brasileiro de interpretar e de fazer arte, né? Genuinamente contando nossa cultura especificamente latino-americana, especificamente brasileira. Nossas cores, o tropical é presente, os nossos costumes, os nossos hábitos sempre estarão sendo representados de uma maneira muito interessante na obra de arte moderna brasileira. Então, só aí já tem esse indício. E a gente vai ver que mais uma pintura que eu trouxe para vocês aqui, uma representação do Almeida Júnior, essa de 1882, que se chama O Descanso da Modelo, e a gente pode ver mais uma vez que isso não nos representa, né? É uma pintura acadêmica do Almeida Júnior, um pintor acadêmico imensamente respeitado, considerado, e eu não estou fazendo aqui uma execração de sua pintura e de seu trabalho, muito pelo contrário. Ele registra uma época e um fato muito impressionante, muito interessante para a gente entender que o Brasil colônia continuava neste momento. O Brasil já era independente, mas o Brasil colônia continuava ainda assim sendo colônia portuguesa. E isso vai ser uma
necessidade nossa que a gente vai buscando, a gente vai entendendo, e até hoje a gente busca a nossa independência e até hoje a gente busca a nossa identidade. Só voltando, né, a uma pintura que nos representa e essa que ficou realmente num passado mitológico, né? Bastante mítica esta representação e que é muito difícil identificar o Brasil. A gente quase que vê Van Gogh sentado ali no cantinho, né? E quase que a gente vê uma musa, né, dos tempos mesmo gregos ali sentada de costas para a gente, né, com sua tez branca, né? A gente tem que entender todos estes detalhes, né? Eu sou professor de design e percepção, então eu procuro abrir os olhos muito dos meus alunos para os detalhes, para a gente entender o que está sendo representado no espaço pictórico. E isso traz para a gente as respostas daquilo que a gente pergunta. A gente não pode ver uma imagem dessa imune. A gente não pode ir para um museu e ver uma imagem dessa sem respostas, sem buscar a pergunta, sem entender o tempo, sem entender a conjuntura. Então, mais um papel aí que a gente tem que desenvolver. Eu passo agora para uma imagem para que vocês tenham uma verdadeira noção do tanto que a gente bebeu nessa fonte e que a gente construiu uma sociedade e que essa sociedade pensava de maneira colonizada, né? Mais uma vez, eu vou registrar aqui que eu acho esse teatro de Manaus uma obra-prima, ele é maravilhoso, mas é como se a gente entrasse num palácio na Europa. Se eu tirasse essa legenda daí, que eu acho que vocês nem estão vendo, agora sim, né? Se eu tirasse essa legenda, vocês iam falar assim, onde que é? Versalhes, é Itália, é França, é um salão na França, é um teatro francês. Sim, estas casas, como esta outra que eu vou mostrar para vocês. E esta daqui é um projeto muito interessante, né? Que ele tem inspiração na Ópera de Paris, né? É um projeto muito legal, que é o Teatro Municipal de São Paulo, e que aí tem um tour muito interessante. Eu até deixei as cenas nesta cena aí, que a gente pode navegar para conhecer este espaço. E vejam bem, mais uma cena com uma cara muito forte de uma representação do que se vivenciou na Europa. E, por último, aqui a Confeitaria Colombo, né, no Rio de Janeiro, que também traz aí esse traço, né, essa ostentação, né, bastante interessante, é uma arquitetura muito rica, neoclássica e rica mesmo em detalhes e tudo mais, somente tem este detalhe de que a gente vai tocar no assunto arquitetura e nós vamos precisar de modificar essa conjuntura. A gente não pode mais depender desses estilos, né? Então, vem aí um momento que nos deixa fazer as coisas. Esse momento foi propício para muitas questões e que a gente deve pensar também. Nós tivemos o advento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrem que eu falei para vocês que o movimento aqui, o marco inicial da gente conhecer e começar a vivenciar a possibilidade do modernismo, até mesmo em questões de modernizar o próprio país, veio então na década de 20. Já na década de 10, né, em 1914, acontecia a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda veio 20 anos depois, 1939 a 1945, nós temos essa batalha se estendendo e ficando mais grave, porque a Segunda Guerra Mundial, ela demora mais e ela é mais, a destruição é maior. E neste momento nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o Brasil, nós vamos ter uma ruptura
das exportações brasileiras e das importações brasileiras. Então, não chegam mais para a gente, né, toda aquela gama de produtos nobres como a sociedade burguesa daquela época buscava, como os tecidos, o próprio mobiliário. Nós vamos ter uma ruptura, nós vamos parar de receber isso, vai fazer falta. Este é o hiato que a gente começa a fazer as nossas próprias coisas, né? Ou seja, a nossa independência veio também dessa guerra. Na verdade, então, o processo de independência começou com o grito e realmente se iniciou, por se dizer, na Segunda Guerra Mundial, né? Com a nossa, entre aspas, liberdade de criação e de expressão. Seria... Eu acho, Val, que sendo politicamente também, eu prometi a mim mesmo que eu não faria isso, mas sendo bastante contemporâneo, a gente ainda luta por independência, né? Então, concordo com você em muitos aspectos, Em né? Alimentar, aspectos. dito no dia a dia. Especialmente, contemporaneamente, o que estamos vivendo. Então, a gente, o tempo todo, a gente busca essa independência, e isso acho que faz parte do processo civilizatório, é lógico, né? Mas nós também pagamos por duras penas quando a gente vivencia coisas que não são muito dignas e muito interessantes para poder conquistar essa liberdade que todos almejam, né? Mas então, esse outro ponto em que eu atendo ao seu chamado pelo seu convite, Val, quando a gente tem, então, já um aceno também de necessidade, nós temos que sermos independentes. A indústria brasileira, ela começa aí neste momento, né? Nós podemos colocar e categorizar aí que a partir da década de 30, nós temos aí já a presença de indústrias, né? E a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente também já tem nós já estamos recebendo imigrantes. Nós tivemos uma leva muito maior, um êxodo muito maior da Europa, é lógico, na Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, e nós, com toda certeza, nós vamos nos tornar um país de imigrantes. Então, neste momento, né, a gente começa a entender que nós somos plurais. Se a um dado momento o Brasil era ocupado pelos ameríndios, né, e que depois chegaram os portugueses, nós tivemos vários invasores, franceses, holandeses, e nós tivemos várias influências dessas invasões também, né? Mas os portugueses, né, ocuparam o território, expulsaram os invasores e fomos colonizados durante muito tempo por Portugal, né, trazendo toda a sua cultura. Nós somos muito de nossa parte, nós somos muito portugueses, né? Nós temos um sangue que corre muito forte e nós temos que agradecer a todas as somas e faz parte desta soma Portugal, né? Não devemos esquecer jamais os ameríndios, não devemos esquecer os portugueses, os demais europeus e o continente africano trazendo todo um tempero para este país tropical que nós temos aqui chamado Brasil. Então nós vamos nos tornar, aí a partir da década de 30, 40, um país de imigrantes. Então, veja bem, todo mundo conhece e já viu falar dos móveis Simo. Todo mundo já teve um contato com algum móvel dessa companhia industrial de móveis que é a Simo. A Simo, porventura, né, foi fundada por um alemão. Então, a questão da nossa identidade nacional, né, ela é plural.
Nós temos que reconhecer isso, né? Este mobiliário que foi feito, né, e que ocupou tantos espaços, ocupou desde cinemas, né, prédios públicos e nossas próprias casas. Esse mobiliário era de uma indústria, né, no sul do país e de uma família alemã. E nós temos na memória afetiva que nós já sentamos numa cadeira na escola que provavelmente foi feita por essa indústria, né? Então, isso é nosso, isso é uma parte nossa, da nossa história, isso é uma parte da nossa independência. Por quê? Foi um móvel feito aqui. E eu não quero deixar de dizer e reforçar que o design e os designers e as fábricas encontraram aqui no Brasil a matéria-prima mais desejada do planeta Terra, que era a madeira de qualidade. Desde que o Brasil foi descoberto, o tráfego de madeira ele era muito grande. Nós quase acabamos com o pau-brasil para fazer tinta das roupas palacianas na Europa da época do descobrimento do Brasil, né? A gente... João, até hoje, inclusive, o que mais tem pego nas mídias é essa questão de desmatamento. Isso ainda continua presente, né? Com tudo que nós já passamos, com todos as propagandas, as questões de educação escolar em relação ao desmatamento, a Amazônia ser o coração do mundo, né, por se dizer, ainda assim nós passamos por esses processos de desmatamento desmedido e totalmente irregular, né? Acho que é algo presente, infelizmente, desde o nosso processo inicial de descobrimento, né? Ou de redescobrimento. O tempo todo, né? O tempo todo nós estamos aí, e só que essa matéria-prima chega um dia que ela chega ao fim, né? A madeira, muitas das vezes, que é do origem do desmatamento, às vezes ela não tem a sua totalidade aproveitável. Então nós já chegamos a um ponto em que a madeira que necessita para a indústria, ela vai ter que ser cultivada. Ela não vai ter mais, ela não pode mais ser sequestrada da natureza, porque da natureza, na sua originalidade, ela vai doar chuva, rios aéreos, ar puro, ela vai ter outra função. E essa compreensão nós estamos tendo urgência de compreender. E a indústria de móveis já entendeu isso. Depois eu convido vocês a conhecerem um projeto chamado Caia, que é o mogno africano, uma raça de uma espécime, né, melhor dizendo, de uma árvore que se adaptou muito do continente africano aqui nas nossas terras e que ela tem um crescimento mais rápido. Então ela pode ser cultivada, pode ser abatida e é uma madeira legalizada para a indústria de móveis. Então, veja bem, prosseguindo, então nós temos aí, né, no nosso DNA, né, uma questão muito séria, porque a gente fica sempre buscando o genuíno brasileiro somente os ameríndios, que a gente pode classificar como puros, né? Porque nós somos uma rica mistura, e essa mistura ela deve ser exaltada. Aqui é uma representação deste mobiliário aqui da indústria Simo, só para que a gente possa rememorar. Todo mundo já sentou numa cadeirinha dessa, né? É inevitável que a gente não a reconheça, né? Essa cadeirinha ela tem um apelido carinhoso, que é boca de palhaço, que é onde ele tem esse vazado que a gente põe a mão para movimentá-la, né? E aí é uma representação aí desse mobiliário que foi feito pela indústria Simo. E o catálogo deles é gigantesco, né? Eles fizeram muita coisa. O desenho deles tem uma influência muito grande também de fora, americana e também europeia, mas aqui a matéria-prima é especialmente a embuia, que era muito utilizada por essa indústria, a embuia madeira brasileira.
Então, mais uma vez aí, né? País de imigrantes, e eu reforço aqui, puxando de novo, né, para essa questão que é a questão do design, né? Nós temos a vinda de vários destes designers que hoje são ovacionados, né? Porque basicamente todos foram naturalizados brasileiros, né? Mas são a correspondência forte do design brasileiro, né? Nomes como Jorge Zalzupin, né? Que era um polonês, Joaquim Tenreiro, que era português, Giuseppe Scapinelli, que era italiano, Carlo Rauner, da Itália, Martin Eisler, da Áustria. Essa dupla depois fizeram aí a indústria da forma acontecer, né? A nossa querida Lina Bobardi, né? A italiana mais brasileira que a gente pode ter conhecido, né? Uma das pessoas que mais colocou os olhos à cultura popular, né? Que mais se dedicou. Inclusive, aí mesmo na Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer um museu que é dedicado a todo um acervo que ela colecionou, né? Que é, se não me engano, é o Solar do União, você me corrija se eu estiver errado, né? Então a Bahia teve essa honra, teve essa graça de ter Lina Bobardi habitando aí, né? As terras baianas, né? Colaborando aí com este olhar tão necessário e que fez muito parte dessa identidade de design brasileiro, que ela buscou muito beber nessa fonte, né? Ela se tornou independente daquilo que ela trazia da Europa, porque ela achou na simplicidade da interpretação da forma que o brasileiro dedicava às suas artesanias a maneira de fazer o design. Ela, como arquiteta, ela une as duas coisas e o seu design é primoroso, né? E um francês, que é o Michel Arnaud, só para dizer de alguns, né? A arquitetura, então, é fundamental para que a gente entenda esse processo nosso de independência, né? E, mais uma vez, né, eu trago aí a influência. Nós tivemos Le Corbusier, ele foi, na verdade, a gente pode falar que é o pai da arquitetura moderna, né, o francês suíço naturalizado francês, né, Le Corbusier, como ele era chamado. O Le Corbusier, ele traça todo uma maneira de interpretar a nova ideia da arquitetura, trazendo as questões modernistas, né? Então, ele foi como se fosse um embaixador, né? Ele saiu pregando, né, todas as características por ele desenvolvidas para que os seus alunos, né, os seus ouvintes pudessem apreender aquilo que ele estava dizendo em função de uma nova ordem dentro dos parâmetros da arquitetura, numa construção que agora abrigava grandes vidros e estruturas metálicas. E ele foi fundamental aqui no Brasil. Ele, na primeira vinda dele, ele encontrou com essa turminha aí da Semana de 22, Oswald de Andrade. Ele fez amizade com toda essa turminha aí. E mais à frente, ele vem a convite, né, do governador do estado do Rio de Janeiro para um workshop para que a gente pudesse ter o início de uma construção com um exemplar dessa nova questão, né, que ele estava pregando, e ele fez esse workshop. E dos alunos dele, adivinha quem estava lá? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né, e, entre outros, tiveram presentes nesse workshop, e este edifício, que é um marco da arquitetura brasileira modernista, que é esse edifício, que é o edifício do MEC, que é o edifício Gustavo Capanema,
A história desse edifício é muito interessante, porque quando ele ficou pronto, a crítica, né, da imprensa na época chamou, inclusive, este prédio de monstro. E foi preciso ter uma visita de americanos, jornalistas e arquitetos americanos ficaram muito curiosos para conhecer, né, essa obra, que a gente pode chamar de obra total, porque ela é completa no sentido da sua adaptação com a obra de arte, né, o paisagismo e a própria arquitetura, né. Eles vieram aqui conhecer e ficaram estarrecidos. Não pouparam elogios, o que fez a cultura tupiniquim voltar atrás e reconhecer o grande feito que foi o edifício do Gustavo Capanema. Este é um marco, né? Esse edifício é um marco porque é um edifício de grandes dimensões, né? Ele é de 1943 e ele segue essas regras que o Le Corbusier pregava, né? O pilotis, né? O afastamento, a janela em fitas, os vãos livres, né? Tudo isso era característica pregada ali pelo Le Corbusier. Então, muito importante falar dessa influência, né? E entender dessa presença dele aqui, para que a gente pudesse fazer, inclusive, essa homenagem. Tem um fato que eu volto à foto dele, e que foi quando, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas quando o JK colocou, né, uma equipe para fazer a construção de Brasília, passado lá a experiência da Pampulha, eu falo daqui a pouquinho também, a gente tem uma reunião de arquitetos, né, e setor da cultura em Paris, para não permitir a vinda de Le Corbusier ao Brasil, para que ele não trouxesse influência, que ele não fizesse aqui nenhuma construção. Ele ficou de fazer mais tarde a embaixada francesa, e fato é que isto não aconteceu. Hoje existe uma pesquisa, e eles chamam na França um grupo que é o Site Specific Le Corbusier, que faz um estudo de todas as suas obras dentro da França e fora da França. Acreditem se quiser, mas a Argentina, nossa querida Argentina, tem uma casa feita por Le Corbusier, e no nosso território nós não temos nenhuma obra feita por ele, né? Isso aí é um fato histórico muito importante ser dito, mas eu acredito que, com todas as desculpas que eu peço a ele neste momento, que ele não revire no túmulo, mas ele não precisava de estar aqui. O que ele precisou mesmo foi de jogar a semente. Frutificou muito bem nas mãos de Niemeyer, Lúcio Costa e companhia, né? Rápida e rica de Corbusier. Aí vem uma questão minha, né? Na verdade, uma curiosidade minha. Se ele não tivesse vindo ao Brasil, não tivesse plantado essa sementinha, você acha que em que momento isso seria possível de acontecer ou não aconteceria? Isso já é uma curiosidade minha. Olha, eu acredito no seguinte: tem sempre na nossa vida uma pessoa mágica que te sopra alguma coisa, né? E que aquilo ali te vira a chave. Por mais que seja do nosso anseio, né? Se essa pessoa não chega no momento certo, parece que a sua oportunidade passou, né? E não foi o que aconteceu com este grupo, né? Eles acabaram tendo contato com este olhar, né? Vou voltar aqui a foto dele, né? Com este olhar, né? Que ele cria, né? Em cima destes processos todos do morar, do existir, do conviver, né? E que ele traz uma nova realidade, porque o Le Corbusier foi o seguinte: ele instaurou uma nova maneira e também culminou num ponto que a Europa precisa de se refazer.
ela foi destruída, ela precisa se refazer. Então, vários prédios, né, de moradia na França foram construídos pelas questões que ele, do formato que ele pregava, exatamente pelo processo construtivo ser muito mais rápido, né? E se fosse ainda adotado aquelas construções antigas, levaria, eu acho que a Europa estaria se refazendo até hoje. Então, isso ajudou muito nesse processo. Uma coisa também que a gente deve dizer, né, é que, veja bem, Brasília foi construída em 5 anos. Só foi possível por causa deste método que ele pregava, né? Porque se a gente estivesse ainda com aquele olhar, ainda parado no tempo, da construção de paredes com tijolos, né, sustentado por colunas e pilares, a gente não teria uma Brasília feita com tanta rapidez, né? A gente sabe muito bem que todo este processo, que é muito genuíno, da questão do próprio Le Corbusier e de seus seguidores, seus alunos também tiveram uma influência muito grande, é que a gente vai ter uma evolução nessa questão. E a evolução também está acontecendo naquele momento na indústria, porque o aço está entrando também, os grandes vidros, né? O vidro plano é uma coisa do século, final do século XIX, né? Não é uma coisa muito nova. Então, essas tecnologias elas foram culminando para que a gente pudesse chegar no ponto que a gente chegou nesse processo evolutivo. Então, aí, o nosso primeiro prédio, né, que é o Gustavo Capanema, que andou perigando, né, de ser leiloado, e que é um absurdo completo isso sair do poder público brasileiro, porque esse prédio é nosso, é da nossa cultura, é um marco cultural que nós temos, e eu queria sugerir a todos que estejam assistindo, e os que vão assistir depois, que entrem no site também e procurem fazer uma visita, mesmo que seja virtual e por fotografias, para vocês verem a dimensão deste prédio, o tanto que ele é significativo para a nossa questão cultural. O que a gente tem que passar a entender é que Paris é conhecida como Paris porque eles nunca desmancharam a Torre Eiffel. Então, a gente tem que entender isso. Os nossos marcos culturais, as pessoas querem nos visitar para exatamente conhecê-los. E a gente não pode fazer uma liquidação do que é público, né? Viram identidade, no caso do país, né? Viram identidade, um marco, uma memória, uma referência. E saber que a Torre Eiffel foi apenas uma torre de comunicação, e de repente, não, virou um marco histórico que traz uma gama, né, de memórias em cima, é algo assim surreal. É um símbolo mundial, né? É um símbolo mundial. Todo mundo conhece a Torre Eiffel. O mundo inteiro conhece a Torre Eiffel e sabe onde fica. Então, isso para nós é muito importante que a gente fale aqui nessa palestra, porque uma maneira de ser independente também é de ter a sua cultura preservada. Porque se você não tem cultura, chega outro e impõe a sua. E disso nós sabemos bem e precisamos muito de tomar conta dessa parte aí nossa, que é muito necessária. Bom, eu passo aqui agora para mostrar a vocês 3 casas modernistas que são marco do modernismo, que aí eu estou colocando agora aqui a questão da arquitetura em pauta, mas para a gente ver a importância que vem a ser para frente a gente entender todo esse processo, né? Em 1928, este arquiteto chamado Gregório Warchavchik, ele fez essa casa em São Paulo, que hoje é um museu. Indo a São Paulo, né? Essa casa recentemente foi aberta a público, né? E é a primeira casa, e olha só, ela é de 1928, né? Ela tem todo o traço modernista, né? O recuo de fachada, ela tem retirado todo e qualquer ornamento, né? A geometria, a repetição, o desenho limpo, né? O paisagismo fazendo parte principal aí
dessa construção. Então, é um marco, é a nossa primeira casa, considerada como a primeira casa modernista. Eu trouxe, não numa sequência de casas, né, mas eu trouxe na sequência que é a casa Kubitschek, desenhada por Oscar Niemeyer em 1943, que é um marco muito importante, fica na Lagoa da Pampulha, faz parte ali do conjunto arquitetônico conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Eu falo mais à frente um pouco mais dessa questão, mas também aí ressaltando os pontos que o Oscar Niemeyer traz como quase também, como quase não, né? É uma obra de arte total, porque você tem uma casa recheada de móveis de design brasileiro, né? Você tem o paisagismo, este afastamento que é característico mais uma vez aí, da construção moderna, né? E essa fachada em fita, porque quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, de presenciar, né, neste museu, a exposição que estiver no momento, vocês vão observar que a paisagem externa, ela está colocada dentro do espaço interno, porque ela faz parte, né? Essa comunicação. É isso, né, que diferencia possivelmente uma casa feita aos moldes anteriores. Poderemos pensar aí no Brasil colônia, né, nos prédios coloniais que Belo Horizonte tinha tanto na época, tem tanto ainda, né, e de pensar no surgimento dessa casa no meio da paisagem cultural, do nada, para muitos uma aberração, um choque, mas logo em seguida uma aceitação e de uma maneira muito interessante. O Belo Horizontino abraça e nasce um bairro chamado Cidade Jardim, mais na frente, né, lógico, com todas as casas, quase todas as casas, bebendo na fonte do modernismo. Então isso é marco muito forte do processo que nós tivemos de modernização do Brasil, do país, buscando uma independência, né, que a gente falou lá atrás. A Casa de Vidro de Lina Bobardi é um grande marco, né? É uma casa que ela desenhou para ela e Pietro Maria Bardi, que é o casal, né? Também aí com a fachada de vidro, colocando a natureza dentro de casa, né? E a casa também se descortina, né, para aquele que passa e vê esse pano de vidro todo que é feito, essa arquitetura magnífica da casa de vidro. Eu faço o recorte agora, puxando da arquitetura para o design, para contar uma história, e quero dizer que são várias as histórias. A minha pesquisa teve a felicidade de, no momento, nós podermos contar com várias edições de livros que contam a memória do design moderno brasileiro. Então, foi uma pesquisa deliciosa, uma pesquisa fantástica, né, que, se Deus quiser, eu estou terminando para poder concluir essa parte, esse capítulo, mas que revela fatos muito interessantes, né, e que vai ser mais uma pincelada dessa história da nossa independência. Nós temos aqui a foto de Joaquim Tenreiro, né, de origem portuguesa, e o Joaquim Tenreiro veio para cá com 20 anos de idade, mas já com um ofício da marcenaria muito pautado em sua vida, né? E ele foi trabalhar numa loja de móveis de luxo, né, chamada Laubich Hirth, e que os móveis eram assim, né? Chegando mais perto aqui para vocês entenderem como eram os móveis. Ele já tinha entendido todo um processo pela influência escandinava, de um processo modernista de uma corrente que já tinha nascido na Europa. E ele já trazia consigo essa aspiração de desenhar alguma coisa nova. Porque isso aqui, né, é uma repetição. Isso aqui é uma cópia. Não há originalidade nisso. Mas veja bem o que aconteceu. Foi apenas um momento, porque ele
apresentou os seus projetos para o senhor Laubich e que não aceitou, né? Fez vários elogios, mas não aceitou como sendo apropriados para entrar na linha de produção. Só que Oscar Niemeyer faz um convite, né, a essa indústria, ao senhor Laubich, para fornecer os móveis para essa casa modernista que ele desenhou em Cataguases, em 1941. E, neste momento, era funcionário quem? Joaquim Tenreiro, né? E, porventura, os principais profissionais estavam em falta, eles estavam com problemas, não estavam presentes, e o senhor Laubich tinha que apresentar um projeto para o Oscar, atendendo ao pedido do Oscar Niemeyer, e acabou sendo o primeiro projeto modernista, se desligando desse desenho europeu, sendo muito brasileiro, adotando as madeiras brasileiras para uma casa modernista brasileira, né? E se desligando, então, desses moldes europeus do móvel. Foi bastante elogiado pelo senhor Laubich, e que aí, a partir de então, ele começou a fazer, ele atendeu este projeto, né? Foi o primeiro projeto modernista que o Joaquim Tenreiro teve a oportunidade de executar, e a partir daí ele faz, né, o seu desenho prevalecer, e hoje é um dos designers mais clássicos, mais valorizados e mais pretendidos, não só do Brasil, como do mundo. A madeira que ele usa é o jacarandá baiano, o jacarandá que é o jacarandá mais pretendido pelos colecionadores, porque o jacarandá, que é o jacarandá amarelo, ele é paulista, e ele acabou primeiro do que o jacarandá baiano, que é essa árvore que é nativa brasileira, mas que também tem na África, que é o jacarandá mimoso. Só que o jacarandá mimoso africano, ele é muito... a árvore dele, o tronco é muito fininho, o nosso é mais robusto, e gerou a possibilidade de diversos móveis, né? Então, a madeira é muito responsável, vou chegar mais perto para vocês verem, a madeira é muito responsável pela qualidade do nosso móvel, cabendo as estruturas projetadas. Eu queria chamar a atenção de vocês que existe aí uma influência muito grande da ideia da arquitetura moderna para estas peças. E vocês imaginem, uma casa que tem todo o traço modernista, né, não é mais colonial, né, não poderia amparar e nem abrigar outro tipo de móvel. Seria uma dicotomia. Então, neste momento, nós temos uma ascensão muito grande do mobiliário moderno brasileiro, né? Esse é só um capítulo do que a gente tem aí nessa rica história nossa, né? Então, a arte, né, somada à arquitetura, né, e somada ao design, traz para a gente esse conjunto tão rico, né, tão ovacionado por muitos. Muitos não gostam da arquitetura moderna, né? Aqui nós temos um destaque aqui para os jardins desenhado pelo Burle Marx, né, que é o nosso grande nome internacional do paisagismo. Ele tem uma característica muito forte no seu trabalho, que é de usar as plantas nativas da região. Então, cada jardim que Burle Marx fez, ele buscou da natureza, né, próxima e regional, para fazer as suas composições. Está aí uma riqueza também que nos deixa uma sensação de independência. Não vem nada de fora, né? Então, mais uma vez, aí, pode falar? Aí já entra o pertencimento também, né? Não só nacional, mas também regional. Ou seja, eu não pertenço, não só eu pertenço a essa casa me pertence, mas tudo que agrega a ela, tudo que a compõe é meu, faz parte de mim, da minha criação, da minha existência. Com certeza. E aí a gente vai ter essa soma, né, tão rica também
da arte popular presente nesses conjuntos arquitetônicos todos, porque vai entrar todo o fazer artístico reconhecido neste momento para fazer parte desse conjunto todo, né, que a gente pode chamar de obra de arte total. Então vão ter os artesanatos, as cerâmicas, vão ter as tapeçarias, tudo isso vai fazer parte deste conjunto modernista brasileiro, que é um marco muito forte. Aqui, interno, né, uma foto interna de uma expografia feita dentro da casa do Museu Casa JK. Eu convido a todos para participarem, para conhecerem, né, esse espaço. Esse espaço, eu tenho uma história muito íntima com ele, porque eu fui o coordenador do restauro dos móveis da casa quando ela foi tombada. Então, nós trouxemos um novo ciclo de vida, né, para este mobiliário e para essa expografia, que foi a primeira expografia que a casa recebeu, né? E é um espaço inevitável de conhecer quando vocês forem conhecer Pampulha, né? Aqui a sala de jantar, a gente vê bem à frente, acima, né, esse pano de vidro, né, que essa comunicação, ela acontece de dentro para fora, de fora para dentro, e nós temos também esse sistema privilegiando uma característica da iluminação natural. E o Brasil é muito rico de sol. Então, nós temos uma economia, né? Nós perdemos, na verdade, nas construções atuais, foi a posição do sol para a gente construir os nossos prédios. Mas isso era um conhecimento antigo e que foi adotado também nas construções do Oscar Niemeyer, privilegiando aí a iluminação zenital. Então, isso é um dado muito importante também, que traz para a gente também uma independência, inclusive, de sobrevivência, porque a gente gasta menos luz ainda. Então, existe uma inteligência também nessa ideia da construção, dessa ideia da arquitetura, da nova arquitetura, que é a arquitetura modernista. Eu queria só reforçar também uma característica dessa questão com vocês, é que vocês já podem perceber e vocês vão se deparar com isso. Porque o desenho da arquitetura moderna, ele era muito avançado para a tecnologia do tempo. Então, a gente vai ter todos os prédios da arquitetura moderna brasileira, principalmente, não só brasileira, mas as que Le Corbusier fez fora. Já tive a oportunidade de estar em Cuba, as construções modernistas em Cuba também sofrem com patologias que são patologias advindas do recebimento de água, infiltração, né? Então, a gente vai ter isso nessa, né, como característica dessas edificações. Hoje já existem tecnologias que podem sanar, né, estes problemas, e mesmo a nova, né, onda, porque nós temos um novo movimento modernista, o neomodernismo, acontecendo na arquitetura contemporânea, já estão com soluções já tecnológicas para este fim. Então, muito destes dois personagens, né, que é Oscar Niemeyer e o nosso querido JK, né, foi um experimento a Pampulha como algo que viria a ser maior e que estaria nos planos, né, já nessa semente germinando aqui nas terras das Alterosas, e que se chamou Pampulha. Pampulha é uma lagoa artificial. Este nome também vem de Portugal. Era uma fazenda que se chamava Pampulha. Pampulha, o significado é pamp, ulha, que é um cerrado com pedra vulcânica. Então, Pampulha, né? Então, permaneceu assim, em homenagem à fazenda que deu espaço. O lago é artificial, e este lago foi gerar outro lago lá no Planalto Central, que é o lago que a gente conhece muito bem ali, que é o Lago Paranoá, ali em Brasília. Bom, o conjunto arquitetônico da Pampulha tem também, né, a Igreja de São Francisco, que talvez seja o nosso ícone maior, né,
Essa igreja foi refutada durante mais de década, né, pela igreja. O bispo, na época, não abençoou porque ela não tinha formato de igreja, né? Muito engraçado isso. Mas logo em seguida ela conseguiu. A Casa do Baile, que é um monumento também muito, que faz parte do conjunto, é muito rico em termos da arquitetura, que já se acenava muito forte, né, com o traço das curvas que Oscar Niemeyer emprega, né, no seu trabalho. É nesse lugar aí que eu vou fazer a palestra no domingo, que eu fiz o convite a todos. Acompanhem no Instagram, porque vão ter outras palestras, já está feito o convite aí. O Museu de Arte da Pampulha, né, que foi feito primeiramente como cassino, né, e que depois passou a ser, mais à frente, o cassino foi proibido no Brasil, e aí passou a ser um museu, né, é um conjunto belíssimo, são várias estátuas que adornam este espaço, estátuas modernistas, né, chegar mais perto só para que vocês possam ver, né, é um lugar lindíssimo, né, isso tudo está ali na orla da Lagoa da Pampulha, e o Iate Clube, que faz parte do conjunto. Eu não estou te escutando, Val. Eu falei dialogando com o espaço, o iate, dialogando com o espaço, fez todo um conjunto, como é que eu posso dizer, um pouco eclético, né? Todo o conjunto foi pensado em desfrutar da paisagem da lagoa, né? E eu vou dar uma curiosidade agora, porque na época do tombamento, né, a casa do JK ficou de fora. A Unesco, né, teve aqui, eu fiz parte deste momento também, a gente tinha que devolver a casa 90% de sua originalidade, né? Dona Juraci Guerra, que ocupou esse espaço durante muito tempo, plantou árvores que fugiam ao projeto inicial do Bulemax, então elas tiveram que ser ceifadas para devolver a originalidade do projeto em sua totalidade, e ocorreu, então, dela ficar de fora. Ela não entrou. Ela característica paisagística ou internamente teve mudanças? Porque eu não lembro de ter ouvido falar de mudanças internas, mas por conta dessa questão paisagística mesmo, né? Descaracterizou. Não, mas nós voltamos, né? A equipe, na verdade, assim, a equipe toda, nós de Belo Horizonte, eu já estou me encaixando como nós. O projeto amparou todos os pedidos que a Unesco fez. Voltou tudo a ser como era. Não teve nenhuma modificação interna, não teve nada, né? Só teve uma piscina lá atrás que teve que se transformar em um espelho d'água, porque ela já não tinha mais o cabimento de ser piscina, muito pela característica de piscina ter manutenção. Então, ela não poderia ser piscina. Então, ela virou um espelho d'água, e foi a única modificação que foi feita, mas decidiram, não sei por qual finalidade, que ela não entraria no conjunto tombado pela Unesco. Mas essa casa ela é tombada pelo livro de Belas Artes, e no livro na instância estadual, municipal, municipal e federal, como um bem tombado da cultura brasileira. A Unesco não tombou, mas nós tombamos em todas as nossas instâncias possíveis, e está lá, né? Um espaço lindo, eu recomendo uma visitação. Então, na sequência, vem Brasília. O Val, desculpa, parece que está prolongando um pouco do tempo. Não, você que me fala. Você tem até, se tiver perguntas, a gente para com uns 15 minutos antes para responder. Por enquanto, até agora não veio nenhuma, você pode ir até às 5 tranquilamente. Então, tá Surgiu okay. Uma pergunta, por enquanto o pessoal está satisfeito. Você está sendo bem minucioso, bem explicativo. Estou aqui no delay. Espero que sim. Espero que seja exatamente isso, hein? Então vem Brasília, né? Na sequência, né? O experimento havia sido feito aqui, então em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, com o Conjunto da Pampulha, e veio Brasília
trazendo todas estes monumentos feitos dentro das características do modernismo pregada por Le Corbusier, mas pelo insight criativo do nosso mestre Oscar Niemeyer, e juntamente com Lúcio Costa. Então, nós temos essa cidade que é maravilhosa, é monumental, é um marco mundial da arquitetura moderna. Não existe no mundo tamanho metro quadrado que tenha tantos edifícios modernistas como existe em Brasília. Eu pus aqui apenas alguns para a gente poder observar. Eu fiz questão de colocar aqui essa parte do Palácio do Alvorada, que ela não é visível ao público, é onde ficam as iaras do Sesquiate, né? Então, aqui a gente tem os candangos, né? Mais um dos edifícios. Internamente nós vamos ter a mesma coisa, né? Internamente a gente vai ter a mesma coisa no sentido da obra de arte total, porque nós vamos ter a cultura popular, nós vamos ter o design. Eu vou chegar mais perto para vocês verem uma cadeira que foi desenhada pelo Sérgio Rodrigues, que se chama Beto, né? Aqui está o assento de 2 lugares, um banco que se chama Elê, que ele serve como banco e mesa de centro, né? E este painel, né, retratando os orixás, que é uma cena especialmente, um retrato especialmente modernista, né, pela simplicidade e pela abordagem das cores e simplicidade do desenho, a gente pode observar, feito dentro dos traços da pintura modernista, né, é um painel riquíssimo, muito lindo, e Brasília é feita com esse aparato todo, né? Aqui também um conjunto desenhado por Sérgio Rodrigues. Aqui mais um painel amparado por uma parede de jacarandá, né? E o banco, que é chamado de Marquesa, desenhado pelo próprio Oscar Niemeyer, né? A gente vê a generosidade dos espaços, né? E a gente vê aqui nesse outro espaço, um interno do Palácio do Alvorada, se não me engano, uma homenagem a Le Corbusier, porque essas poltronas aqui são as LC, poltronas desenhadas por Le Corbusier. A gente tem um dado muito importante do Oscar Niemeyer, que ele era uma pessoa extremamente generosa. Ele jamais faltaria com essa ideia de trazer Le Corbusier para dentro do seu projeto. Então, a presença de Le Corbusier está aqui e está aqui nessa sala também, né? Trazendo algumas cadeiras. A gente tem a cadeira Breno, a gente tem a poltrona Barcelona, os sofás clássicos, né? Chesterfield, né? Então, o desenho clássico, modernista, feito também sobre o regimento dos conceitos da Bauhaus, forma e função, a gente percebe que é sem adorno nenhum, né? Sem entalhes, um desenho reto, né? Se encaixa perfeitamente dentro dessa arquitetura, que é a arquitetura modernista de Brasília. Não poderíamos deixar também de entender esse lado generoso que Oscar Niemeyer traz, mas ele traz aqui móveis de marcenaria um tanto quanto tradicional, e na parede anjinhos mineiros barroco, né? Para trazer aqui uma presença, para não esquecer também dessa mistura que nós somos, que nós também temos, né? Desses estilos. Mas a forma que é colocado, a forma que foi concebida, é uma forma extremamente modernista, mesmo que o móvel em si não seja, né? E aqui, para a gente poder entender e perceber, né, essa arquitetura, essa grandiosidade, né, dessa paisagem cultural que é Brasília,
e aí a gente entender que esse é o Palácio do Alvorada, que é o Palácio do Governo, e para a gente poder finalizar o Palácio do Governo do Catete do Rio de Janeiro, de onde ficava, antes de Brasília, o governo brasileiro. Então, aí, a independência do estilo, porque quando eu venho para este desenho, especialmente celebrado como um desenho genuinamente nacional, modernista, né? Veio uma influência de fora, mas é um desenho de Oscar Niemeyer, com a sua marca maior, que são essas colunas do Alvorada, né? E que a gente tem, então, essa beleza, né? Moderna, modernista, nessa arquitetura suntuosa, né? Deixando para trás o registro dessa arquitetura neoclássica do Palácio do Catete, que deixou de ser o governo na cidade do Rio de Janeiro para ir para Brasília. Então, a arte, a arquitetura e o design na sua brasilidade, né? E brasilidade é uma palavra que ela é muito forte, porque a brasilidade, ela é essa busca da nossa inteligência, da nossa vivência, da nossa forma de vida, da nossa construção miscigenada, da nossa cultura, que é tão plural, porque quem conhece um pouco do Brasil sabe que o norte e o sul têm suas diferenças, mas são da terra Brasil, com a sua genuína forma de viver. A nossa grande faixa territorial nos traz uma riqueza gigantesca. O nosso artesanato, ele é fora do comum em outros locais. Quando você visita outros países, existe um artesanato especialmente étnico. O nosso não é étnico, ele é diverso. Então, é um símbolo da nossa ideia de riqueza e da nossa busca da constante pergunta que a gente faz, né? O que é realmente nosso, né? O que é realmente... Qual que é o design que eu posso falar que é o design brasileiro? O design que é brasileiro é o que é feito na terra chamada Brasil. Esse é o design brasileiro, mesmo que tenha sido executado aí pelos imigrantes que fizeram uma parte tão nobre para o país, trazendo as suas influências, trazendo as suas questões e somando com o que nós já éramos e passamos a ser muito mais a partir disso. Então, aí está o meu contato, para quem quiser fazer aí alguma comunicação, alguma referência, críticas positivas, negativas. Num momento como este, por exemplo, que eu estou aqui quase que endurecendo o meu braço, de tanto segurar o celular, a gente pode ter falado alguma besteira, a gente corre muito assim o risco por causa de tempo, a gente fica numa loucura, né, na necessidade de corresponder com o outro, mas essa é a minha pesquisa, eu faço essa pesquisa já desde que eu me envolvi com a Casa Kubitschek, e eu tenho levado isso aí com muito prazer, né, são muitas coisas que a gente vivencia neste processo, são várias descobertas, né? Eu pretendo publicar a minha dissertação de mestrado e para poder colaborar também com esse setor que é do design, que é da cultura brasileira e que é da nossa independência como um país cheio de cultura. Então é isso, minha querida Val, o que eu pude trazer aqui para você, de uma maneira simples, de uma maneira descontraída, não muito ostensivamente clássica nos moldes acadêmicos, com várias referências, mas a gente está aí também para discutir esses pontos. Então é isso. Obrigado. Então, João, primeiro eu queria agradecer por ter feito esse convite, né, inusitado, e ter também
está sendo nosso laboratório, porque as outras palestras foram presenciais. Então, assim, você está inovando de todas as formas, né? Você aceitou e a gente brincou aqui no começo, conversou, foi tentando aqui, ligando o que dá, o que não dá. Foi um teste ao vivo e a cores, isso foi muito bom. E a nossa interação e amizade, achei que facilitou isso mais ainda, né? Ficamos à vontade. Não teve perguntas, ou todo mundo aprendeu, entendeu tudo, tá todo mundo com medo de perguntar, né? Uma coisa ou outra. Mas foi uma palestra muito boa, né? A sua fala sempre é enriquecedora, é com muito conteúdo, com uma visão ampla, completa, linda e leve, porque ter conhecimento não quer dizer nada. O saber passar esse conhecimento é que diz tudo, e você, como professor, como estudante, contemplou perfeitamente, porque você fala com uma clareza, uma simplicidade, e ao mesmo tempo com um conteúdo rico. Isso é importante, é o que nós queríamos, né? Foi a intenção era essa, é trazer olhares diferentes e diversos desse nosso processo constante, como você bem disse, de dependência. E você trouxe isso muito bem. Fico imensamente agradecida e me sinto contemplada, tenho certeza. Você tem aqui uma plateia, vou perguntar aqui ao pessoal, os bastidores que estão aqui me apoiando, dando esse apoio. Essa é Juliana, minha estagiária do setor de comunicação e marketing. Ali a bibliotecária, que veio dar um apoio moral. Cláudia, Hermínia, pessoal daqui do museu que vem aqui ouvir, né? Queria ficar aqui mais de pertinho do que ficar vendo no segundo momento ali. Eu não vou lá para perto para poder vê-lo, assisti-lo, né? Então, obrigada, meu amigo. Pode falar. Agradeço a todo o público presente até agora. Olha, os parabéns de Fabiana. Ah, Fabiana, eu chamei você 2 vezes, Fabiana, aqui sem querer. Eu fui falar, eu falei Fabiano. Parabéns mesmo. Então, João, deixa a seu critério agora encerrar, porque minha parte acho que eu já fiz. O dia hoje é seu, né? Esse momento é seu. Toda a explanação é sua. Então, por favor, meu amigo. Então tá, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Este momento em que a gente se dedica a vivenciar, a estudar, né? A trazer de volta tantos assuntos que por vezes ficam guardados na memória, nos livros, nas estantes, e que a gente coloca de novo em pauta. Eu acho que serve muito para essa missão que eu trago comigo, sendo diretor do Museu da Cadeira Brasileira, de evidenciar a cultura brasileira, de evidenciar a nossa cultura material, né? A questão do mestrado, do doutorado que eu faço é sobre paisagem cultural, e o meu estudo, a minha pesquisa também envolve o modernismo brasileiro, mas envolve também a questão muito de como o brasileiro absorveu este modo da cultura com uma certa facilidade, né, e como que nós temos este traço, né, de receber os dados culturais e de absorver, aproveitando e enfatizando mais uma vez a fala do meu orientador, o professor Luiz Mota, de Portugal, que nós temos uma magia especial quando a gente recebe com toda abertura possível, né, que vem de fora, e também no sentido de poder filtrar e de lapidar e fazer daquilo a nossa cultura, não deixando o nosso DNA de lado. Nós não somos meros coadjuvantes, e nem copiamos nada. Nós fazemos da nossa forma. Isso é que é muito importante, isso que é muito interessante, isso é detectado no nosso design, na qualidade do nosso design, é um registro material que a gente tem disto, né? O desenho moderno brasileiro hoje é um dos mais pretendidos lá fora, né? O mobiliário que é original dessa época é vendido por cifras muito valiosas, né? Devido exatamente a esta condição que nós temos de ser tão originais, mesmo entendendo que nós recebemos essas influências, né? Então vale ainda para responder aquela pergunta que você me fez, né? Que eu acho muito rica, né? Se não houvesse Le Corbusier,
né? E se não houvesse essa chave que virou este momento em que o Brasil entra nesta rota, né, em que nós vamos ser lembrados só a partir de então. Porque o que era conhecido nosso era só, não eram dados culturais. E as pessoas não te lembram só porque o café veio de tal. Fica muito no imaginário eu tomar um café e falar, esse café veio das Antilhas. Eu não sei nem onde é, não estou nem sabendo, né? Eu estou bebendo, vou beber uma vida inteira este café. Mas se eu souber, né, que é um país de um povo alegre, de um povo que tem sol, que joga futebol, que ganhou já 5 campeonatos mundiais, né, que tem samba, que tem carnaval, que tem Brasília, né, que tem tanta riqueza folclórica, tanta história para contar, né, que tem ancestralidade, né, e que tem tudo isso misturado, né, numa cor de pele que é única, que é a nossa brasileira, porque nós não podemos jamais, né, vou falar isso aos preconceituosos, nós nunca podemos jamais falar que nossa raça é pura, porque a nossa raça não é pura, não é pura. A nossa raça é uma rica mistura de várias etnias que por aqui se aventuraram e que hoje somos nós. Então, não tem disto. E nós somos reconhecidos lá fora exatamente por essa capacidade de abraçar o outro. Nós temos essa capacidade. Então, no Rio de Janeiro vai ter rua onde vai ter um árabe convivendo com um judeu, eles abrem a loja, cumprimentam um ou outro, trocam mercadorias e falam e conversam em santa paz. Então aqui é um lugar de paz e nós temos que redescobrir a nossa brasilidade. Se a palavra final foi brasilidade, né, a gente tem que entender o quão forte essa palavra traz significado para nós. E mais uma vez, Val, te agradecer por essa oportunidade, por este convite. Vai ser sempre um prazer colaborar. Me chama que eu vou, qualquer coisa eu estou aqui. Um beijo grande. Um beijo, João. Obrigada a todos os presentes. Obrigada à diretora por permitir, né, a criação, elaboração e concretização desse momento, né, não só desse, como os presenciais, e os próximos meses que vem nós queremos outra tipo de conversa, né? E a todos que estão envolvidos e todos que estão presentes. Agradeço a todos, uma boa tarde e um quase bom início de final de semana. Beijo. Muito obrigado. Beijo a todos. Muito obrigado a todos.